Sim. Bom dia, bom dia a todos. Eu pedia que se sentassem, por favor, nos locais disponíveis, menos os colegas de painel. Só favor. Ainda há cadeiras disponíveis. Muito bem. Bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer a vossa presença neste maravilhoso stand. Obrigado, Bruno. Hoje temos uma discussão sobre o futuro da mobilidade em Coimbra e formas de resolver alguns dos problemas. Eu passo a apresentar-me. O meu nome é Luís Santos Costa, eu sou o diretor do Departamento de Espaço Público, Mobilidade e Trânsito da Câmara de Coimbra desde 2019. Sou mestrando em cidades sustentáveis e inteligentes e atualmente estou a dissertar sobre o tema Coimbra Smart City through a Public Lighting Network. Então, acharam que de facto devia estar aqui a fazer a moderação deste debate. Eu gostava de dizer que sobre este mega evento e sobre as Smart Cities, eu tenho o entendimento que uma cidade só é tecnologicamente smart se as apps estiverem ao abrigo da população e não o contrário, e que uma cidade só é globalmente smart se a população sentir que faz parte dela e perceber que o bem de todos depende de cada um. Em suma, o ativo mais importante da cidade são as pessoas. É este o meu entendimento. E agora, iríamos passar aqui um pequeno e maravilhoso vídeo sobre a nossa cidade e depois convido os meus colegas de painel a sentarmos aqui nos nossos lugares. 2 anos é o tempo que nos separa do futuro da mobilidade da região de Coimbra. A implementação do sistema Metrobus vem consolidar um novo paradigma de mobilidade há muito ansiado para a região. Um sistema eficiente, inovador e sustentável. 42 km de circulação por viaturas totalmente elétricas em canal dedicado oferecem uma solução de mobilidade confortável, segura e mais sustentável, reforçando a atratividade do transporte coletivo. À eficiência, acessibilidade e sustentabilidade junta-se o conceito de intermodalidade, assegurada pela articulação do sistema Metrobus com a rede de transportes da região e pela integração física, bilhética e tarifária. A comunicação do eixo Coimbra, Miranda do Corvo, Lousã é conseguida com o troço suburbano de 30 km que responde às necessidades da população e capitaliza o antigo ramal ferroviário de Lousã. Os 12 km de troço urbano coabitam em harmonia com o espaço da cidade e conectam ecossistemas estratégicos, hospitais, zonas históricas e zonas de atividade comercial e de lazer. A construção de um novo paradigma de mobilidade inteligente e sustentável lança-nos desafios que apelam à reflexão. Como implementar um sistema verdadeiramente intermodal, mas também simples e intuitivo para os utilizadores? Como expandir linhas de mobilidade pelos demais municípios da região de Coimbra como fator de conexão e de coesão económica e social? Como articular e sintonizar o novo sistema de mobilidade com os operadores de transporte coletivo atuais e com as novas tendências de mobilidade suave? Refletir sobre os desafios do presente e pensar em soluções co-construídas é uma prioridade e uma oportunidade de projetar a região no futuro que queremos. Por uma mobilidade inteligente e sustentável para Coimbra. No seguimento desta sucinta e maravilhosa apresentação, convido então os colegas de painel a sentarmos junto às fotografias. Não era desinteressante se trocássemos, mas ficava mal depois nos registros. Ora, bom dia novamente. Eu passo aqui a explicar como é que vamos desenvolver esta Smart Talk
que pensem nela fazer um género de um jogo, para haver aqui mais interação aqui numa primeira fase, antes de depois discutirmos outros temas mais abrangentes. Portanto, vou pedir à primeira colega de painel para identificar alguns desafios que Coimbra tem ao nível da mobilidade urbana e depois vou perguntar aos restantes colegas de que forma é que as entidades que representam podem ir ao encontro desses desafios e como é que conseguimos resolver alguns dos problemas que nós temos aqui identificados na nossa cidade. Farei a apresentação de cada um de vós quando chegar a vossa vez. Questiono se não se importam que deixemos de lado os títulos académicos, porque assim a conversa fica um bocadinho mais light. Ninguém se opõe? Muito bem. Pronto, então começo pela Ana Bastos. Bom dia. Ana Bastos é vereadora da Câmara Municipal de Coimbra, responsável pelos pelouros de planeamento e gestão urbana, espaço público, edifícios e equipamentos municipais, transportes e mobilidade. É presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra, SUMTUC, doutorado em Engenharia Civil, especialidade em Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação, desde julho de 2004. É membro sénior da Ordem dos Engenheiros, desde 2006, e desde 2019 integra a Comissão de Especialização em Transportes e Vias de Comunicação da Ordem dos Engenheiros. É docente do Departamento de Engenharia Civil da UC, onde exerceu a função de subdiretora entre 2015 e 2019, de coordenadora da Mobilidade Internacional entre 2011 e 2015 e coordenadora do mestrado em Gestão da Mobilidade Urbana em associação com a FEUP. Seguindo aqui o meu guião, que eu sou muito organizadinho. Bom dia, Ana. O que lhe peço então é que identifique alguns desafios da cidade de Coimbra ao nível da mobilidade urbana e o que gostaria de ver concretizado. Nesta primeira onda, vamos depois ver como é que o próprio município quer resolver alguns que identificou e ver também como é que os colegas de painel podem ir de encontro àquilo que são as suas preocupações. Então, antes de mais, muito obrigada a todos aqueles que se deslocaram para ouvir falar um pouco sobre este tema. Obrigada também pelo convite para aqui estar, diretamente ao meu colega responsável pela organização. Esta pergunta que o Santos Costa me acaba de fazer daria para estarmos aqui até amanhã de manhã só a falar dos problemas, ainda sem as soluções, não é? Mas vou tentar sistematizar aquelas que são as minhas grandes dores de cabeça e motivo de insónia e perda de alguns anos de vida dos últimos meses, porque ainda não fizemos um ano que estamos no Executivo. Coimbra, do meu ponto de vista, deveria ser considerado, e tenho trabalhado nesse sentido e gostaria muito que viesse a acontecer, considerado modelo a nível de mobilidade. Isso obriga-nos a trabalhar em conjunto com várias entidades, naturalmente, que estão envolvidas de forma mais direta ou menos indireta no conceito de mobilidade, que tem que ser visto de uma forma muito mais lata. Não é só pensar no transporte público, não é só pensar no transporte individual, mas acima de tudo num termo que aqui foi apresentado e que eu foco sistematicamente, que é multimodalidade e a intermodalidade. Multi no sentido que temos que oferecer várias alternativas de transportes, mas a intermodalidade é garantir que elas estão devidamente articuladas e funcionais entre si. Desde ao nível dos horários, articulação de horários, articulação da informação, tudo tem que ser visto de forma conjunta e nunca individualizada. Principais desafios? Bom, este diria que é o sonho geral, não é? Onde eu gostaria muito de conseguir chegar. Era de facto ter a cidade de Coimbra a servir de exemplo para todas as cidades, ou pelo menos outras de média dimensão, com problemas similares e características similares, de Portugal, poder ir ali beber algumas boas práticas. Como chegar lá e quais são as grandes, diria, atuações que nos obrigam nos próximos anos, são os nossos grandes desafios. Desde logo o Metro Mondego. Aliás, eu vi que aqui o vídeo foi muito monopolizado pelo Metro Mondego, mas não podemos esquecer que existe em SUMTUC também, o nosso operador interno da Câmara Municipal. Por isso é preciso, em primeiro lugar, pôr estas duas entidades a trabalhar de forma conjunta e devidamente articulada, porque temos um Metro Mondego, mas o Metro Mondego são duas linhas urbanas, uma que vai desde o Alto São João até a Estação B e uma outra que vai da Zona Central até aos hospitais. Por isso temos aqui um T. Todo o resto do território, nomeadamente o de mais baixa densidade, carece de soluções específicas. Portanto, há aqui um grande desafio, pôr estas duas entidades
a trabalhar. E desde logo já foi dado um primeiro passo, que ainda não está devidamente oficializado, mas que é absolutamente essencial para o efeito, que é a constituição da AGIT, da Entidade Intermunicipal, para garantir que trabalham em conjunto e que vai permitir trabalhar não só ao nível da informação, mas também ao nível da bilhética. Mas há muito caminho aqui ainda a traçar e a desenvolver. Mas se o Metro Mondego neste momento ainda é um sonho, porque ainda temos muito pouco de concretizado, é neste momento uma grande dor de cabeça, que é as obras. Por isso, se eu pudesse fechar os olhos e acordar daqui a 3 anos já com a obra feita, era ótimo. O problema é que vamos ter que enfrentar provavelmente aquele que é um dos maiores desafios da cidade de Coimbra nos próximos 2 anos, não é meses. Vamos começar já para a semana, já se vão notar claramente os efeitos, já se estão a notar, a cidade está toda ela virada num autêntico estaleiro, mas os próximos meses vão piorar, seguramente, com o encerramento do Olímpio Nicolau Fernandes, começa já na próxima terça-feira, e portanto há todo este trabalho de coordenação de obras que ainda são agravadas pela substituição de muitas infraestruturas subterrâneas, que vão agravar ainda muito mais esta perturbação, estas implicações no tráfego. Isso levanta-nos outros desafios, como falar diretamente com os utilizadores. E estamos aqui num evento que é Smart Cities. Temos que ser cada vez mais smarts, temos que ser cada vez mais da onda digital. Ou seja, a adesão à plataforma Waze foi algo de fundamental que fizemos também muito recentemente, para poder chegar facilmente às pessoas, dando-lhes indicações de circuitos alternativos. Mas temos que encontrar aqui novos canais, formas muito fáceis de chegar às pessoas, não só através do smartphone, mas também em cada momento e em cada instante e em cada local. E para isso temos vindo a discutir já internamente, precisamos de avançar para uma central de controle de trânsito, devidamente ligada também à informação variável. Sem isso será muito difícil gerir estes próximos 2, 3 anos de obra intensa. Mas eu também falei aqui no SMTUC. Bom, isto é aquele que é o problema imediato, que é lidar com as obras. Falando em termos de mobilidade concretamente, é preciso promover, incentivar a utilização do transporte coletivo. Isto parece teoria, mas é a única forma de pôr as cidades a funcionar devidamente. Todos nós que aqui estamos, provavelmente já passamos por países mais evoluídos do que Portugal, e temos que o dizer isto frontalmente, há países mais evoluídos, nomeadamente nestas matérias, e que o nosso encanto é poder andar a passear por grandes praças cheias de gente, a socializar, a conviver, que não trabalham até à meia-noite porque fazem questão de sair às 5 da tarde para poder usufruir do seu espaço público. E isso é que ainda não vemos em Portugal, nem vemos tão pouco em Coimbra. Temos uma ou outra praça de qualidade, é verdade, mas eu gostaria muito mais que as pessoas deixassem de andar de carro, deixassem de pressionar com o estacionamento em tudo quanto é sítio, nomeadamente em cima de espaços verdes, em cima das grandes praças. Temos o Terreiro da Erva, que todos os dias é uma luta para tirar de lá os carros. Foi também uma grande vitória do meu ponto de vista quando a Porta Férrea fechou aos carros há uns bons anos atrás, algumas décadas, e simplesmente se criou um espaço de socialização. Eu acho que todos nós temos a capacidade de avaliar o benefício que sai dessas atitudes, que são atitudes rígidas, duras, e que no início são sempre mal vistas, mas depois, a posteriori, a população reconhece que a cidade ganhou com isso. Teremos que ter muitas mais atitudes deste género, mas é importante mudar mentalidades. Portanto, é preciso promover o transporte público e só pode ser conseguido com atitudes menos populares, menos simpáticas, que normalmente os políticos não assumem de forma muito, muito fácil, mas eu diria que é absolutamente fundamental fazê-lo e ter essa coragem. Por isso, promover o transporte coletivo é provavelmente os maiores desafios que vamos ter, Coimbra e todas as outras cidades do país, de média e grande dimensão, com promover o transporte público em detrimento do veículo individual. Nada se faz apenas dando, temos que tirar. Temos que dar para um lado e tirar pelo outro. Dar um bom transporte público, mas retirar direitos ao veículo individual. Taxação de estacionamento, controle da própria duração, uma fiscalização absolutamente eficaz é essencial para conseguirmos este desidrato. De outra forma, será sempre uma solução, diria que sem qualquer probabilidade de êxito. Por isso, promover o transporte público, mas também não podemos esquecer que o transporte público não vai a todo lado. E, portanto, temos aqui uma outra parte que é promover a mobilidade ativa, a mobilidade suave, a micromobilidade, que permite fazer a last mile, claramente.
E para isso é preciso haver a tal intermodalidade de coordenação. No sítio das grandes paragens tem que haver, naturalmente, um hotspot com eventualmente a disponibilização de bicicletas, com a disponibilização de trotinetas, mas também bons passeios. Os passeios são fundamentais para incentivar o andar a pé. Portanto, há aqui muito a fazer, eu não quero monopolizar obviamente a conversa, mas eu diria que os grandes desafios, promover o transporte público, isso só pode ser conseguido e cada vez mais com uma boa informação ao utilizador, informação do dia-a-dia, nomeadamente os incidentes que podem ocorrer. Eu esqueci-me aqui de uma palavra que também me parece muito importante, que é a flexibilidade. Hoje em dia, eu que estou à frente do Conselho de Administração do SMTUC, uma das reclamações que mais me chega é o horário não foi cumprido. A verdade é que, estando do lado da Câmara, eu também sei que é difícil cumprir esse mesmo horário, porque as condições de tráfego em cada instante são variáveis e impedem que um autocarro consiga chegar à hora pré-definida. Portanto, voltando aqui à Smart Cities, nós temos de ter um sistema de informação diretamente ligado ao utilizador que dê informação em cada instante do atraso de cada um dos autocarros. E quais são as alternativas que essa pessoa pode usar, em termos de transporte coletivo, para conseguir chegar ao seu destino à hora pretendida. Ou seja, temos aqui muito nas novas tecnologias, muitos sistemas que podemos adotar e que devemos adotar para conseguir ultrapassar todos estes problemas. Mais do que ter horários cumpridos, é importante dizer à pessoa atempadamente de que não vai chegar a tempo e que tem outras alternativas. Ou seja, os sistemas de informação em tempo real são absolutamente essenciais. Claro que isto é a teoria, depois na prática todos nós que trabalhamos nestas áreas sabemos que conseguir concretizar isto não é só a questão da verba, de dinheiros, que é preciso ter naturalmente, mas também da própria forma de ultrapassar os problemas tecnológicos, infelizmente ainda nos levam e consomem muito tempo. Mas diria, desafios, e até para apontar agora para concluir de uma forma mais sistematizada, promover transporte coletivo, muito e grande aposta nos sistemas de informação e de bilhética. A bilhética também tem que ser integrada, não faz sentido cada vez que vou usar um autocarro e mudo de linha ter que pagar um bilhete diferenciado, tem que ser o mesmo bilhete, por isso temos que garantir aqui um bilhete único, permitam-me falar assim, por isso sistematizar a informação, sistematizar a bilhética e garantir a sua articulação e integração, apostar seriamente nos modos suaves e ativos, com a micromobilidade e nas bicicletas e, naturalmente, não vou deixar de lado a questão infraestrutural, que é absolutamente essencial para trazer as pessoas para a rua, incentivá-las a usar a cidade e usufruir da cidade, que é cada vez mais termos boas praças, investir na rede pedonal, investir na rede ciclável. Tudo isto, como eu digo, leva tempo, leva dinheiro e, de uma forma geral, numa primeira instância antipopular. Portanto, temos de estar preparados para isso e eu, desde o início, o assumi. O meu caminho é este, quem não concordar, então eu não estou no sítio certo, seguramente. Espero ter aqui alguns acolhimentos e votos favoráveis no sentido de apoiarem e de ajudarem a concretizar esta política global. Se calhar ficaria por aqui para já. Obrigado, Ana. Se calhar é melhor avisarmos que vamos acabar por volta das 16 horas, porque temos aqui um manancial de questões para falar. Eu queria só pedir uma coisa, se encontrar a tal máquina do tempo que a leva para 2023, reserve um bilhetito, faz favor. Estou a brincar, porque não perdi isto por nada. É a transformação que a cidade vai ter, acho que nenhum de nós a deve perder. Vamos agora penar um bocadinho para essa expressão, para depois poder usufruir de uma nova cidade. Pronto, agora passaria para a Metro Mondego, Eduardo Barata. O Eduardo Barata é administrador executivo da Metro Mondego, doutorado em Economia do Ambiente e professor associado da Faculdade de Economia da UC. Colaborou em vários projetos científicos e é autor ou coautor de mais de uma centena de publicações em revistas internacionais nas áreas de Economia, Ambiente e Desenvolvimento Regional. Muito bem. Bom dia, Eduardo. Quais dos problemas que foram identificados pela Ana a Metro Mondego consegue resolver? Se conseguimos resolver uma parte, já é bom. Vamos então perceber. Bom dia. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes e agradecer genuinamente a oportunidade que a Câmara Municipal nos dá com este convite e com a organização deste debate, que de facto reputamos de muito importante e é de facto mais uma oportunidade para, não diria para solucionar nenhum dos problemas, mas para, naquilo que tem vindo a ser a atitude e sobretudo o esforço da Metro Mondego para atuarmos a equipa e, portanto,
o nosso papel será sempre um papel de ser mais alguém que entra neste ecossistema, utilizando também um dos temas ou um dos conceitos muito caro a esta reunião aqui na Smart City Summit, portanto, de fazer parte de um ecossistema e de complementar, de colaborar naquilo que têm vindo a ser as ambições da cidade de Coimbra e o papel que a Câmara Municipal tem vindo a incentivar e a a desenvolver, a incentivar, protagonizar. Muito obrigado. Não, tudo bem. Muito bem. Naturalmente que eu sinto o peso da responsabilidade, não apenas em função daquilo que foi a intervenção da Ana, mas também em função daquilo que foi a expectativa criada pelo vídeo, que de facto é um vídeo que coloca, e na minha opinião bem, a Metro Mondego, há uma responsabilidade na Metro Mondego de fazer parte do futuro da cidade e de responder, de ajudar a responder a muitos dos desafios que aqui foram colocados. A Metro Mondego tem um papel que assume e que quer partilhar e que quer mobilizar a cidade. De facto, a acessibilidade a par da mobilidade, eu acho que são de facto conceitos diferentes, não é? A acessibilidade é importante desde logo do ponto de vista daquilo que é a sua dimensão física, mas também económica, ou seja, de facto o transporte público tem que ser competitivo e as pessoas têm que o sentir como algo que é a escolha racional, mas que é também a escolha que mais os favorece no sentido da mobilidade agora sim, enquanto uma solução de qualidade para residentes, para não residentes, de incentivo ao comércio, de incentivo à acessibilidade do ponto de vista daquilo que são os serviços proporcionados pela administração pública, isto é, potenciando aquilo que são as grandes forças da cidade de Coimbra, não apenas nas áreas da educação e da saúde, que são aquelas que porventura têm a maior visibilidade, mas há todo um conjunto de outras áreas funcionais que permitem à cidade de Coimbra ultrapassar aquilo que são as suas fronteiras, isto é, pensar enquanto polo aglutinador de uma região e, portanto, de facto, o sistema de mobilidade do Mondego e a Metro Mondego, ao aproximar de forma decisiva a cidade de Coimbra dos concelhos de Miranda do Corvo e da Lousã, tem também um papel muito importante a desempenhar neste âmbito. Um dos desafios que a Ana focou como absolutamente decisivos para que este ecossistema possa funcionar enquanto tal tem a ver com a integração. E de facto a integração é absolutamente decisiva e a Metro Mondego é apenas, diria, ou posiciona-se, pretende posicionar-se como uma espinha central de uma resposta que tem que ser uma resposta muito mais complexa e portanto muito mais integrada, isto é, essa espinha central depende muito daquilo que possa ser a capacidade de uma rede muito mais fina, onde estão naturalmente e onde esperamos que os SMATUC permitam desempenhar esse papel, ou seja, de aproximar as pessoas do sistema da Metro Mondego, cabendo depois à Metro Mondego através da prestação de um serviço de qualidade, de um serviço ambientalmente sustentável, de um serviço capaz de permitir às pessoas tomarem decisões de uma forma muito intuitiva e, portanto, esta questão que há pouco estávamos aqui a referir, de que, por vezes, a nossa decisão de utilizar o carro próprio ou de optar pelos transportes públicos é muito função das limitações que poderão estar associadas à incerteza que, em regra, nós imputamos à escolha pelo transporte público. Eu não tenho a certeza de conseguir chegar a uma determinada hora a um determinado destino. E a Metro Mondego assume o compromisso, de facto, de resolver parte desses problemas e, portanto, mas se a Metro Mondego tiver sucesso no seu papel, certamente que também potenciará a procura dos outros sistemas e aqui nós não apenas queremos receber passageiros do SMATUC, mas queremos entregar passageiros aos SMATUC, porque aqueles que vierem de transporte público depois também regressam de transporte público. E, portanto, esta questão da complementaridade entre os diferentes sistemas é absolutamente decisiva. E aqui nós temos vindo também com a ajuda, eu diria com a liderança da Câmara Municipal, a trilhar e a desenvolver esforços que nos permitem neste momento dizer
que estamos a reunir condições para sermos bem-sucedidos. Esta complementariedade existe não apenas entre entidades, o SEMATUC, a CIM, a Metro Mondego, mas está também a ser desenvolvida em paralelo e de forma muito, diria, smart, utilizando o termo, entre autoridades e, portanto, o município enquanto autoridade com competências na área de Coimbra, da cidade de Coimbra, a CIM enquanto, de algum modo, representando competências delegadas pelos diferentes municípios na CIM da região de Coimbra, e a Metro Mondego, que tem como autoridade o Estado, de facto, estão a trabalhar em conjunto para conseguirmos a resolver alguns dos nós górdios que estão por trás da criação da AGIT, da Agência para a Gestão Intermodal no Tarifário da região de Coimbra, e esses desafios têm uma dimensão que eu diria, já agora também aproveitando o facto de estarmos aqui reunidos, que tem uma dimensão tecnológica, mas essa dimensão tecnológica é a mais simples de todas, não é? Porque depois há toda uma questão que tem a ver com a mobilização das vontades, por um lado, e necessariamente com o financiamento de todo este sistema, porque, mais uma vez, é importante nunca esquecermos que o sistema tem que ser sustentável, a operação do sistema tem que ser sustentável do ponto de vista financeiro. O acesso àquela acessibilidade que eu estava há pouco a falar, ela tem que ser física, mas também tem que ser económica. Nós temos que promover a qualidade ambiental na cidade de Coimbra, mas isso tem um custo, e esse custo ou seja, os custos e os benefícios devem ser ponderados em pratos equivalentes, de maneira a que daqui resultem externalidades positivas para os cidadãos, mas também para o desenvolvimento das atividades económicas, porque, de facto, todo este sistema tem um potencial para alterar não apenas o paradigma como nós hoje sentimos e vivemos a cidade de Coimbra, isto é, para nós hoje há uma distância psicológica entre a Baixa e os hospitais. Essa distância vai alterar-se muito rapidamente quando o sistema de mobilidade do Mondego entrar em funcionamento. Mas nós temos que conseguir dar a volta às pessoas através de incentivos, naturalmente também através de penalizações. Não faz, de facto, muito sentido que alguém que utiliza o seu carro perturbe ou de algum modo diminua o acesso a soluções que são soluções muito mais amigáveis do ponto de vista ambiental, que são soluções muito mais capazes de produzir as tais externalidades positivas de que há pouco falava. Portanto, há uma oportunidade clara para que a cidade de Coimbra possa ser utilizada, como disse a Ana, como um modelo, mas para isso é de facto necessário aprofundarmos o modo como temos vindo a articularmos-nos entre nós, o modo como temos vindo a comunicar, o modo como assumimos os custos, e de facto o Santos Costa também disse isso e muito bem. Neste momento não é muito popular a alguém como eu dizer-se representante da Metro Mondego, não é? Porque as pessoas, eu já senti isso, não é? Independentemente das obras estarem a ser desenvolvidas naquele que é o nosso canal, ou estarem a ser desenvolvidas na outra parte do canal, na outra parte da cidade, quando as pessoas veem um estaleiro, dizem lá está a Metro Mondego a interromper isto tudo outra vez, e portanto nós já temos as costas largas, nós e a Câmara Municipal temos as costas largas, e portanto qualquer vala que esteja a ser aberta na cidade, são os senhores da Metro Mondego que estão a abrir mais frentes de obra e que estão de algum modo a perturbar a vida na cidade. Mas eu acho que nós devemos assumir com orgulho estes custos, e isso tem acontecido, porque são custos pela construção de uma cidade nova, são custos pela oportunidade de mudarmos mentalidades, são custos por afirmarmos aquele que é o potencial da cidade. Eu acho que a Metro Mondego é de facto, ou tem este peso em cima de si, de ser uma promessa adiada. Mas não é só a Metro Mondego que é uma promessa adiada, a cidade de Coimbra também tem um bocadinho essa dimensão de que nós ainda não conseguimos explorar todo o nosso potencial, e neste momento o desafio também é um bocadinho para a IP, ou seja, a IP em conjunto com a Metro Mondego e com a Câmara Municipal tem vindo a criar as condições para nós explorarmos o potencial da cidade de Coimbra, mas devolvermos não apenas à cidade, mas ao país, todo um conjunto de benefícios que podem, de facto, justificar uma esperança no futuro. Uma última palavra que eu acho que é, de facto, muito importante,
neste processo de transição para a ideia de que, ok, nós temos que apostar em soluções inteligentes, nós temos que apostar nas apps, nós temos que desenvolver estratégias que nos permitam, de facto, explorar todo este manancial de dados. Mas neste processo, e na cidade de Coimbra isso é muito visível, nós não podemos, entre aspas, deixar ninguém para trás. E, portanto, nós temos que ter esta capacidade de chegarmos às pessoas que, porventura, não estão habituadas a utilizar o Waze, e não é fácil, de facto, porque temos que, porventura, utilizar canais que são, se calhar, um bocadinho mais arcaicos, de ir porta a porta distribuir folhetos, de andar a participar em sessões de esclarecimento, porventura, um bocadinho mais agressivas, porque estamos a cortar uma árvore que as pessoas se habituaram a ver há tantos anos naquele local e neste momento alguém, por razões que as pessoas ainda não perceberam, essa árvore tem que ser abatida e portanto, é importante que as pessoas percebam a razão pela qual nós estamos a fazer isto e isso está muito... envolve necessariamente, e essa é uma aposta certa nas apps, mas está necessariamente para além disso e o que a Metro Mondego tem para oferecer, mas também para pedir, é a cumplicidade de todos os envolvidos e naturalmente temos aqui várias dimensões dessa cumplicidade neste fórum, e, portanto a cumplicidade para superarmos estas dificuldades e para afirmarmos de facto a cidade em todo o seu potencial. Poderia de facto continuar a falar até às 2 da tarde, mas para a primeira intervenção fico por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Eu diria que a responsabilização das intervenções são repartidas ainda muito também pelos canais da Câmara, mas pronto, é o preço do sucesso. Eu acho que essencialmente aquilo que a cidade está a começar a constatar é que será desta, não é? Porque depois de quase 30 anos à espera de algo que nunca mais chegava, que alguns até consideravam tipo um mito urbano, um metro, tipo um mito urbano, agora acho que a maior parte pelo menos está a perceber que acho que é desta. Pronto, então passaria às infraestruturas de Portugal. João Carlos Fernandes, licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, pós-graduação em Engenharia Ferroviária pela Universidade Católica Portuguesa. Inicia a sua atividade profissional em 1989, como projetista e diretor de obra, sendo entre 93 e 95 responsável pela gestão de diversos projetos de infraestruturas e equipamentos urbanos. Entre 95 e 2000, integra a equipa de coordenação do Gabinete de Nó Ferroviário de Lisboa e da REFER, responsável pela implementação do eixo ferroviário Norte-Sul da região de Lisboa. Entre 2000 e 2002 participa na gestão da implementação das redes de telecomunicações da Jazztel e da Netrail REFER Telecom. Entre 2003 e 2008, na RAV, a rede ferroviária de alta velocidade é responsável pela coordenação dos eixos Lisboa-Madrid, Porto Vigo e Aveiro-Salamanca. Tantos bons locais para irmos fazer compras, não é? Entre 2009 e 2020, integra a equipa de coordenação da parte escolar, responsável pela concretização do programa de modernização das escolas com ensino secundário. E em 2021, integra as Infraestruturas de Portugal, a IP, com responsabilidade pela gestão dos empreendimentos das novas linhas de alta velocidade Porto Lisboa e Porto Vigo. Muito bem, João, bom dia novamente. A IP, além de ser a dona das obras que estão a ocorrer em Coimbra, não é? Para todos os efeitos, foi quem lançou as empreitadas e quem está a fazer o controle das execuções. Que outro papel pode ter na cidade para amenizar alguns dos pontos que foram identificados, nomeadamente pela Ana, já também com um bocadinho de chama também pelo Eduardo. Vamos ter comboios no centro da cidade, para um lado e para o outro, alta velocidade. Como é que a IP consegue ajudar a nossa cidade nestes pontos que foram identificados? Obrigado. Bom, muito bom dia. Primeiro que tudo, o meu agradecimento pelo convite para participar neste evento, que é, digamos assim, o primeiro evento público em que participamos depois da apresentação pública do projeto de alta velocidade ocorrida há sensivelmente 15 dias atrás. Todo o trabalho que temos estado a fazer é trabalho de gabinete, portanto, estado a trabalhar nos estudos prévios, estudos de impacto ambiental do projeto e, portanto, este é o primeiro evento público em que participamos. E eu pegava, antes ainda de ir diretamente à questão colocada, pegava aqui numa expressão utilizada várias vezes pela pessoa Ana Bastos, da questão do transporte público, não é? O transporte público. Eu adicionava-lhe uma outra caracterização, que é o transporte público sustentável, que é exatamente o exemplo daquilo que está a ser feito em Coimbra, e o sistema de mobilidade do Mondego é um excelente exemplo da adoção de tecnologias sustentáveis
no transporte público. Bom, a ferrovia é, por excelência, o transporte público mais sustentável que existe, não é? Nos últimos tempos temos ouvido falar muito do desinvestimento que foi feito ao longo de décadas na ferrovia, e este projeto que temos pela frente é um projeto em que, o último projeto parecido com este foi exatamente a construção da linha do Norte, há coisa de mais de 150 anos atrás. Estamos a falar da construção de um novo backbone ferroviário a ligar Porto a Lisboa. E esta implementação deste projeto, naturalmente, traz um conjunto de oportunidades e um conjunto de desafios, exatamente como foi referido relativamente ao sistema de mobilidade de Mondego e como acontece em todas as questões importantes do nosso desenvolvimento. E estas oportunidades e estes desafios têm, no nosso caso, diferentes escalas. Tem a escala nacional, a escala regional e a escala local. Bom, a escala local é quando chegarmos a falar do caso particular de Coimbra, mas na escala nacional, desde logo, as oportunidades da implementação de uma nova infraestrutura preparada para a alta velocidade, mas porque vai ser construída em bitola ibérica, que é exatamente a mesma bitola da restante rede ferroviária nacional, traz aqui um conjunto de oportunidades que a diferencia bastante do projeto anterior, da alta velocidade, em que eu participei. Eu, por acaso, só não estive envolvido na gestão do eixo Lisboa-Porto, eu estive nas restantes ligações internacionais, e à data o projeto era um projeto essencialmente baseado em bitola europeia, com vista à integração com a restante rede ferroviária europeia. Este projeto é um projeto essencialmente de cariz nacional, de integração, de coesão nacional. A adoção da bitola ibérica permite que sobre esta linha, para além dos comboios de alta velocidade, possam andar todos os comboios de longo curso que hoje circulam na linha do Norte e na rede portuguesa no essencial, portanto, com um conjunto de serviços que não ligarão só Lisboa e Porto e as cidades intermédias, mas que permitirão que sobre esta infraestrutura passem comboios com direção à linha da Beira Alta, à linha da Beira Baixa, à linha do Minho, para Sul, etc., porque vai, no fundo, ser uma infraestrutura preparada para tráfego de passageiros que vai permitir aliviar, e portanto é a oportunidade de aliviar a linha do Norte, que está muito sobrecarregada. Portanto, basta perceber que há coisa de 30 anos para cá que não se assiste a melhoramentos nos tempos de percurso sobre a linha do Norte, precisamente porque há investimentos sistemáticos a fazer sobre a linha do Norte, por um lado, e por outro lado, porque sobre a linha do Norte circulam mais de 90% das mercadorias que circulam em Portugal, e é também sobre a linha do Norte que circulam todos os transportes suburbanos nas entradas das cidades de Lisboa e Porto, e também no caso de Coimbra, a entrada sul, que já é uma entrada bastante subcarregada com transporte suburbano. E, portanto, tudo isso tem impedido que, ano após ano, e apesar dos investimentos que têm sido feitos na linha do Norte e que continuarão a ter que ser feitos para o seu melhoramento, a linha do Norte tenha deixado de responder de uma forma consistente àquilo que são as necessidades da evolução do transporte ferroviário. E, portanto, vamos assistir aqui a uma mudança de paradigma em que a linha do Norte, ao ficar aliviada dos serviços de longo curso mais rápidos, vai poder ter mais transporte suburbano e mais transporte de mercadoria, portanto vai ter aqui uma vocação ainda mais concentrada nestas duas áreas, e esta infraestrutura vai permitir ligar as cidades que serve de uma forma bastante mais rápida. Isto vai fazer com que exista uma redução generalizada dos tempos de trajeto entre as cidades, não só as cidades do corredor litoral, mas também as cidades do interior. No caso concreto de Coimbra, nós vamos passar a ter um tempo de trajeto direto a Lisboa inferior a 1 hora, na casa dos 50 minutos. Bom, numa época em que nós falamos muito de videoconferências e de Teams e, portanto, temos alguma dificuldade em perceber que as pessoas vão continuar a deslocar. De facto, as pessoas vão continuar a deslocar-se, a mobilidade é importante, mas o tempo de percurso é cada vez mais importante também para isso, não é? Porque para haver competição e, portanto, a aproximação eletrónica já existe, mas a aproximação física é muito importante que aconteça. E o território tem que, de facto, incluir a aproximação de Coimbra a Lisboa e ao Porto, e no futuro, porque aquilo que está planeado é que até 2030 também seja construída a ligação entre Porto Campanhã e o aeroporto Francisco Sá Carneiro, significa que a cidade de Coimbra ficará a 37 minutos do aeroporto Francisco Sá Carneiro, que é um trajeto que hoje por comboio é impensável, porque não existe comboio no aeroporto Francisco Sá Carneiro, mas ninguém se vai meter num comboio para ir para o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Da mesma forma que estamos a falar de ligações de 200 km, 100 km, mas a ligação a Leiria
que hoje, por comboio, eu diria que basicamente ninguém fará, que demora sensivelmente 1 hora, vai passar a demorar 20 minutos. E, portanto, isto vai aproximar o território e vai, de facto, trazer para Coimbra uma centralidade enorme e uma aproximação não só a Lisboa e Porto, mas das cidades intermédias à própria cidade de Coimbra. Naturalmente, isto vai trazer para o comboio uma importância e uma competitividade que vai conduzir e esperamos nós, é esse o objetivo, conduzir uma alteração dos modos de transporte. E, portanto, aquilo que se espera é que até 2030, com a implementação do projeto, que a primeira fase entrará em operação em 2028, mas pelo menos até 2030, nós conseguimos ter logo um upgrade da procura, uma duplicação da procura atual daquilo que é neste eixo, que neste momento se cifra em qualquer coisa como 6 milhões de passageiros na ligação entre Lisboa e Porto. Toda a mobilidade ferroviária neste corredor anda à volta dos 6 milhões de passageiros. Para termos um fator de comparação, vamos perceber que existem qualquer coisa como 120 milhões de viagens individuais, em transporte individual neste corredor. Portanto, comparado com a fatia que está no transporte ferroviário, isto é insignificante, e aquilo que nós esperamos é que com a implementação da alta velocidade isto consiga vir até 2035 a triplicar, portanto chegarmos a uma faixa de casa dos 16, 18 milhões de passageiros neste corredor. Naturalmente, isto vai fazer com que exista uma transferência total do modo aéreo na ligação Lisboa-Porto para a ferrovia e também esperamos que do transporte rodoviário coletivo e individual progressivamente se consiga fazer esta captação. Bom, e isto é importante não só a nível nacional, mas também a nível regional, e é a única forma que existe de contribuir ativamente para a descarbonização, que é uma das grandes oportunidades também da implementação da ferrovia, uma ferrovia que é motorizada, digamos assim, por tração elétrica. Portanto, estas são as oportunidades, mas, naturalmente, a implementação de um projeto deste também tem desafios enormes. Da mesma forma que o sistema de mobilidade de Mondego, para ser implementado em casco urbano, é um processo muito complexo, naturalmente, as afetações são grandes, os problemas, até ao dia em que for inaugurado, vão ser só problemas e só desafios para enfrentar e para ultrapassar. A mesma coisa vai acontecer com a implementação de uma infraestrutura com a natureza desta. Estamos a falar de 300 km de uma via ferroviária que é bastante mais, não existe nada comparável com esta infraestrutura que vamos construir. Neste momento estamos a construir uma linha férrea entre Évora e Elvas, que há mais de 30 anos que não se construía nenhuma linha nova em Portugal, mas estamos a falar do Alentejo. Portanto, ligar Lisboa e Porto implica cruzar todos os rios importantes do país, afetar todas as áreas industriais e todas as zonas em franco desenvolvimento que encontramos pelo caminho. Portanto, um processo muito complexo, que vai certamente gerar muita discussão e muita polémica. Para além de ser um feito da engenharia, como não há memória há muitos anos, mas também aí aparecem do lado das oportunidades, e no caso concreto agora, mergulhando em Coimbra, esta linha, porque vai articular com a linha do Norte, os serviços de alta velocidade vão ser servidos em Coimbra B. Portanto, esta é uma diferença relativamente ao projeto anterior que tinha sido pensado para a alta velocidade, em que a nova estação seria uma estação deslocalizada mais para norte, para a zona do Loreto. A estação que vai ser servida em alta velocidade será em Coimbra B. E, portanto, aqui também aparece uma oportunidade de olhar não só para o sistema ferroviário, a estação, os parques de estacionamento, a articulação com os demais modos de transporte, com o sistema de mobilidade de Mondego, o transporte rodoviário coletivo, o transporte individual e toda a mobilidade elétrica, mobilidade verde que já existe e que se pretende vir a apostar. Não se trata de olhar unicamente para o projeto na perspectiva da estação ferroviária e da sua articulação, uma vez que, tratando-se de uma estação existente, a articulação dentro do sistema ferroviário é direta. Vai ser possível apanhar um comboio suburbano de Figueira da Foz e parar na mesma plataforma, apanhar o comboio de alta velocidade para Lisboa ao Porto, ou para um outro qualquer destino na rede ferroviária nacional. Portanto, essa articulação está intrínseca à adoção da própria bitola ibérica, mas a implementação de um projeto desta natureza introduz aqui um nível de exigência diferente
é também um desafio da integração dessa estação e desse conjunto de serviços e da oportunidade que a alta velocidade traz e o tal encolher do território e a centralidade que a estação de Coimbra vai ter que ter, uma estação, digamos que basicamente abandonada há muitos anos, não é? Não há investimentos na estação de Coimbra B há muitos e muitos anos, é como está. Havia um conjunto de investimentos que estavam previstos no âmbito do sistema de mobilidade de Mondego, mas que agora houve que mandar parar, porque não fazia sentido estar a consolidar um conjunto de intervenções minimalistas, que seriam sempre minimalistas, quando nós vamos fazer um projeto para uma estação de alta velocidade, a integrar estes modos todos. Portanto, tudo isso agora foi parado, porque o objetivo da EP é integrar tudo isto num projeto de requalificação global da estação, uma nova estação intermodal, mas não só pensando na estação e na sua inserção no meio urbano. E estamos a falar de um meio urbano que, embora estando muito próximo do centro da cidade, acaba por estar isolado. E, portanto, em parceria com a Câmara, a IP está neste momento a iniciar um estudo com o apoio do arquiteto Juan Busquet, que também já tinha participado em 2010 num plano de urbanização para a futura estação de alta velocidade. Iremos desenvolver um estudo urbanístico, mas centralizado na mobilidade urbana, porque a mobilidade é um fator também de conexão interna e de desenvolvimento urbano e de requalificação, de maneira a estudar, desde a Portagem até a norte do Loreto, toda essa zona de uma forma abrangente, a olhar para toda a mobilidade, todas as acessibilidades, tudo o que existe do padrão urbano, e tentar aquilo que podemos chamar o cozer a cidade, transformando a estação ferroviária num novo centro e uma oportunidade de voltar a ligar a cidade, que se encontra relativamente desligada ali, precisamente em virtude da existência daquele viaduto que liga o IC2 e que atravessa toda a zona ali da Casa do Sal. Portanto, tudo isso vai ser estudado, tudo isso vai ser analisado, vão ser encontradas as melhores soluções para a cidade de Coimbra, que permitam valorizar a estação de alta velocidade, valorizar a estação ferroviária. Eu não lhe chamaria estação de alta velocidade, chamaria estação ferroviária multimodal, é uma estação de caráter regional, que vai ser completamente diferente de tudo aquilo que nós hoje lá vemos, não é? Não conseguimos hoje sequer imaginar aquilo que vai ser possível fazer, mas que isto seja feito de uma forma perfeitamente integrada com os demais modos de transporte e porque também só assim essa estação poderá ter o papel que nós julgamos que é importante que tenha. Portanto, o papel da IP neste momento é participar deste processo e investir na valorização de todo aquele território, de maneira a que o projeto de alta velocidade seja um sucesso. E Coimbra é uma peça fundamental do projeto de alta velocidade e não haverá sucesso para o projeto se Coimbra também não for um caso de sucesso nesta integração de sistemas. Bom, para já, não me alongo mais. Obrigado, João. Antes vejo aqui um problema, é que nome é que vamos dar à nova estação, que toda a gente chama Estação Velha. Eu se calhar vou propor que se mantenha a Estação Velha, porque as pessoas não vão perceber o que é Coimbra B e o que é uma Coimbra B remodelada. Vamos apanhar a alta velocidade ali à Estação Velha, continuar sempre a ser velho. Obrigado. Pronto, passava então agora para o Marco. O Marco é o diretor de operações de Bolt. Eu não disse o seu apelido, que não sei se é MUE, se é MUE. Então, tentei fazer boa figura e disse só Marco. Não sei se... Ok. É mais fácil só dizer Marco. Eu pronuncio Mollet, mas posso-vos garantir que sou um bocadinho mais de meio português, portanto, estão à vontade. Ainda havia uma terceira forma de dizer, eu só tinha na cabeça duas. Acontece a todos. Mollet, muito bem, Marco Mollet é o responsável pelas operações de mobilidade suave da Bolt em Portugal. A equipa trabalha intensamente com bastidores para assegurar que os utilizadores da Bolt tenham sempre uma trotinete ou uma bicicleta perto de si quando precisam. Para além da mobilidade, possui vários anos de experiência em consultadoria, telecomunicações, FMCG e outras indústrias. Bom dia, Marco, outra vez. Fazemos agora, de repente, uma mega travagem de alta velocidade a 300 km por hora para 25. E é perceber de que forma as empresas de micromobilidade, em particular a Bolt, não é? Por isso é que está, conseguem ajudar aos desafios que a Ana identificou e como é que os modos suaves vão auxiliar aqui nesta componente. A Ana já há bocado mencionou a last mile, como é que isto vai tudo cozer. E depois deixava aquela pergunta que, afinal, as trotinetes são boas ou más? É que ninguém percebe se são boas ou más. Há quem diga que são horríveis, há quem diga que é o melhor que há no mundo. Pronto, deixo-lhe também aqui este desafio. Obrigado. Ok, claro.
começando por dizer que os desafios que a Ana colocou estão inteiramente ligados à missão da Bolt. A missão da Bolt é tornar as cidades num sítio melhor para viver, através da redução da dependência no automóvel privado e na potenciação da utilização dos transportes públicos. Eu gosto sempre de utilizar, nem por coincidência, a Coimbra como um exemplo da forma com que nós vivemos a multimodalidade na Bolt todos os dias. Eu moro aqui em Cascais, ok? E quando eu vou visitar o nosso armazém em Coimbra, como é que eu faço este trajeto? Vou de trotinete até à estação, comboio até Lisboa, bicicleta até Santa Apolónia, outro comboio até Coimbra B, e depois pego num carro da Bolt para ir até o armazém que está um bocadinho fora da cidade. E faço este trajeto para lá e para trás. O que é que eu ganho com isto? Primeiro, chego lá bem disposto, porque apanhei algum ar livre, fiz algum exercício, ganhei 1h30 de trabalho sentadinho no alfa pendular com o meu portátil ligado à corrente, e tenho o prazer de saber que não estou a contribuir para as emissões que estaria a gerar se estivesse a conduzir no meu próprio automóvel até lá. Portanto, na Bolt não há carros de empresa, não usamos, simplesmente. Mas podemos absolutamente servir para fomentar a adesão à multimodalidade, precisamente porque fazemos isto mesmo. É o first mile, last mile. Ou seja, o que é que esta complementariedade traz aumenta o raio de captação da rede existente de transportes públicos. Hoje em dia, de certeza em Coimbra, como em vários outros sítios, há muitas pessoas que talvez até utilizavam o transporte público, mas levam 20 minutos a pé até à estação e depois do outro lado tem que andar outra vez 20 minutos. Vou mas é de carro diretamente. Se tem um veículo ligeiro que faz estes primeiros e últimos quilómetros, torna-se muito mais apelativa essa alternativa de usar os transportes públicos. A segunda parte, relativamente à centralização do esforço de gestão da mobilidade que a cidade tem. Temos outra também grande vantagem de que o nosso sistema nasceu smart à nascença. Nós temos os dados ao nível de capilaridade absoluta do que é que acontece, de onde é que as pessoas começam as viagens, acabam as viagens, a que velocidade foram, e podemos, e já partilhamos com alguma regularidade esta informação com a Câmara Municipal, mas em termos de próximos passos, e é uma coisa que já fazemos também em outros sítios, em que disponibilizamos através de plataformas de terceiros esta informação em tempo real. Ou seja, que consiga ver exatamente onde é que estão cada um dos veículos, onde é que eles hoje começaram, onde é que eles hoje acabaram, sem ter que fazer, digamos que, cálculos adicionais e aproximações do que é que se anda a acontecer no terreno. Por último, a questão de redução da dependência no automóvel. Também 100% aquilo que nós fazemos. Eu costumo dizer que no lugar de um automóvel consegue facilmente colocar 20, 30 trotinetes. E atenção que não estamos só a falar de substituir 20 ou 30 automóveis. Porquê? Porque são partilhados. Cada um daqueles veículos serve 5, 6, 7, 8 pessoas por dia. Está a falar de substituir potencialmente 10 ou 20 automóveis com um único lugar. Ok? Para além disso, obviamente, podemos contribuir para a redução do trânsito, a melhoria da qualidade do ar e também um ponto controverso, mas para a segurança das pessoas nas ruas de Coimbra. Ok? Tocando no ponto que levantou de perguntar se as trotinetes são uma coisa boa ou má, obviamente tenho uma visão um bocadinho parcial sobre isso, mas pronto, já falamos um bocadinho daquilo que são as mais-valias que podemos trazer à cidade. Assumidamente reconhecemos que há contrapartidas, não é? Sendo uma o estacionamento, e trabalhamos sempre na criação de restrições, nós podemos controlar onde é que os nossos utilizadores
podem acabar as suas viagens através de GPS e atualmente até fazemos exatamente isto, ok? O sistema em Coimbra atualmente é híbrido, no sentido em que a trotinete pode estacionar onde quiser, mas as bicicletas só pode estacionar em certos pontos pré-determinados. Isto é uma coisa que podemos facilmente, e voltando ao tema do dia das Smart Cities, de forma muito smart, fazemos isto no nosso computador em 10 minutos. É uma questão de desenhar um polígono na nossa aplicação e a partir daí controlamos automaticamente e sem necessidade de investimento nem fiscalização da parte da cidade, um controle 99% perfeito, porque está sempre sujeito à margem de tolerância de erro do próprio GPS, um sistema que simplesmente não permite a infração desse sistema. Portanto, acho que podemos realmente contribuir em termos de ser uma solução smart para a cidade de Coimbra. Smart porquê? Porque podemos, e já criamos um sistema que movimenta 18 mil pessoas por semana na cidade de Coimbra, sem necessidade nem de investimento, nem de criação de infraestruturas da parte da cidade. Ok? Depois, também podemos gerir exatamente o espaço que é utilizado, ok? Libertando, tirando estes carros todos das vias, podemos ajudar a criar estas praças que sonham em ter, em vez de um parque automóvel, um espaço verde para a utilização das pessoas. Podemos reduzir o trânsito que acontece todos os dias, que levamos as pessoas a optar por estes sistemas de mobilidade suave, e podemos controlar perfeitamente os comportamentos dos nossos utilizadores de forma remota, sem necessidade de intervenção física no terreno, com botas no chão, de polícias a fiscalizar, e assim contribuir para o atingimento destes objetivos de melhoramento da qualidade de vida dos, ver se eu digo isto bem, conimbriguenses. É aqui que eu uso a desculpa de ser estrangeiro. Obrigado, Marco, obrigado. Pronto. Passamos agora para a ACML, para o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é presidente da Associação dos Comercializadores de Energia no Mercado Liberalizado, licenciado em Economia pela FEUC, com mestrado executivo em Gestão Empresarial Avançada pelo ISCTE, 15 anos de experiência no setor da energia, com passagens pela REN e pelo AMIP. Cargos atuais: presidente da ACML, já mencionei, presidente do Conselho Consultivo do Operador Logístico de Mudança de Comercializador, membro do Conselho Tarifário da ERSE, penso para aí até ontem ou anteontem, porque agora passa a ser membro do Conselho Consultivo da ERSE, parabéns. CEO do grupo Go Green, entidade que integra marcas como Green Lab, EcoChoice, Charge2Go, Go Neutral e Carbon Code. Membro do Observatório de Energia da SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. E acho que o melhor do currículo do Ricardo é que é natural de Coimbra e tem-lhe um amor, quer pela cidade, quer pela parte associativa, tremendo. Portanto, acho que essa parte devia realçá-la no final. Bom dia, Ricardo. Grande parte dos sistemas que ouvimos falar aqui de todos os nossos colegas de painel são elétricos, o que aparentemente é excelente para os comercializadores de energia, porque têm que ir a vender, mas infelizmente para os clientes não é assim tão bom, já que temos neste momento uma guerra na Ucrânia e uma grave crise energética a nível europeu e, no fundo, aquilo que nós temos aqui que perceber é como é que os nossos colegas de painel, como é que podem atuar nos seus sistemas para fazer face a este aumento exponencial de energia e para continuar a cumprir os objetivos que tão bem descreveram até agora. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado à Câmara Municipal de Coimbra pelo convite e em particular ao engenheiro Santos Costa e meu amigo por também me ter desafiado para estar aqui neste painel. Eu devo dizer que sou, provavelmente, entre nós todos, a peça que menos se encaixa neste puzzle, porque tenho uma componente muito mais de energia barra ambiente, menos de mobilidade, talvez só na parte da mobilidade elétrica, mas perante este desafio e perante a possibilidade de falar sobre uma cidade onde eu nasci, onde eu estudei, onde tenho os meus pais,
uma cidade que eu acho que quem passa por lá e quem nasce lá nunca a esquece, e portanto, apesar de estar há 20 anos em Lisboa, tenho um carinho e uma admiração por Coimbra, eu diria que é muito, muito grande. Então, eu até gostava de começar por aí. Coimbra tem alguns méritos que foram os nossos antepassados, ou os antigos, se quiserem, que nos deixaram, nomeadamente património histórico, nomeadamente a cultura, nomeadamente os valores. E hoje em dia, estes itens são considerados no mundo inteiro como os grandes ativos das cidades. As pessoas viajam quilómetros, esperam horas para ir a centros de cidades históricos, pagam muito dinheiro para poderem presenciar o passado. E devo-vos dizer, quanto mais avançamos no futuro, mais importante é o passado. Pelo menos é esta a percepção que nós temos e que eu tenho. Se nós conseguirmos conjugar este grande ativo que Coimbra tem com uma mobilidade eficiente e sustentável, eu acho que Coimbra pode ser um grande exemplo, como foi dito aqui pela senhora vereadora, de uma capital média, de uma cidade média, um grande exemplo europeu de uma cidade média em que promove uma excelente qualidade de vida para os seus habitantes. Continuando, e voltando agora à pergunta que o engenheiro Santos Costa me fez, dizer o seguinte: não existe uma bala de prata para esta crise energética. Devo-vos dizer que esta guerra veio dar visibilidade mediática a uma crise que começou antes. A crise energética nos mercados internacionais começa em junho, julho de 2021. A guerra na Ucrânia, como sabem, começa em março deste ano. Portanto, vinhamos de uma situação já muito, muito preocupante, que obviamente se agravou com a invasão da Ucrânia pela Federação Russa. E queria começar, como não existe uma bala de prata, eu queria começar por dizer o seguinte: a simples ideia, e sei que vou ser um pouco polémico, mas também para agitar um bocadinho as águas, acho que é importante. A simples ideia que é possível fazer uma transição energética ou uma transição ambiental desta magnitude, sem custos financeiros, operacionais, de qualidade de vida no curto prazo, para os governos, para os municípios, para as empresas ou para as pessoas, eu diria que é no mínimo naif. Porque nós estamos a mudar, basicamente, toda a forma como nós nos envolvemos com a energia. E, portanto, nós temos que, exatamente foi falado há pouco, das tais externalidades positivas. Aqui o importante é ir a uma balança e perceber quais são os custos, quais são os benefícios. Mas vão haver custos. E, portanto, as pessoas têm que ter essa noção. E, neste aspecto, os comercializadores de energia, que também aqui represento, embora goste mais de estar aqui como um cunibricense, tem esta vantagem, é que como são na cadeia de valor de energia, aquele agente mais próximo do consumidor final, seja ele empresa ou seja ele cidadãos, tem a obrigação de os começar a sensibilizar para esta transição que está a ocorrer, que vai ter custos, mas que no futuro vai ser muito melhor para a qualidade de vida de todos. Como é que as cidades, neste caso Coimbra, pode atacar estas questões da crise energética? Eu diria que as estratégias, se forem avaliadas em termos regionais, por exemplo, Europa, ou em termos macro, país, ou em termos, não querendo chamar micro, mas de cidade, elas são relativamente parecidas. Todas as políticas de energia dependem de uma matriz que tem 4 elementos principais. Tem 2 que são mais antigos e 2 que são mais recentes. Os 2 mais antigos são sustentabilidade financeira, segurança de abastecimento, que é muito importante, que é nós todos em nossa casa, no dia em que carregarmos no botão, a luz acender, e que as energias renováveis ainda não atingiram uma segurança de abastecimento plena, ou seja, para lá caminham e futuramente vão atingirem, os nossos filhos provavelmente já irão ter, e temos que dar esse passo, mas ao dia de hoje não é possível viver 100% de energias renováveis. Eu acho que isto tem que ficar na nossa cabeça também, porque às vezes nós vamos um pouco imbuídos neste marketing e achamos que é possível e não é. Depois há mais 2 elementos desta matriz que estão em todas as decisões de energia. A questão da sustentabilidade ambiental, que é relativamente recente, tem aqui umas décadas e, portanto, também deve entrar nesta matriz, e uma que ainda é mais recente, que a Europa parece ter acordado há pouco tempo e os países parecem ter acordado, que é a independência energética. E neste caso, sim, as tecnologias renováveis têm um grande impacto. Mas, portanto, vejam, isto é preciso uma quadratura do círculo muito difícil.
é preciso considerar estas 4 matrizes e, portanto, eu acho que a chave está no mix energético. Nós não podemos viver de uma e única tecnologia. Nós temos de ter um mix energético que seja consistente, sustentável, eficiente, que nos permita, no fundo, afrontar estes desequilíbrios, se quiserem chamar, que o mercado tem vivido. Portanto, Coimbra poderá fazer, como qualquer município, mas Coimbra tem que fazer aqui um ataque, no fundo, à procura, mas também à oferta. À procura porquê? Eficiência energética, redução dos consumos, é muito importante. Deve ser premiado pelas cidades. As cidades devem premiar, seja em termos fiscais, seja em termos de outras formas que as cidades achem interessante, devem premiar quem consegue reduzir o seu consumo. Porque uma coisa se diz muito é que não há megawatt mais verde que um megawatt não consumido. E, portanto, isso deve ser um dos ataques do lado da procura. Outra questão do lado da procura tem que ser a questão da aquisição de garantias de origem quando se adquire fornecimento de energia. Porquê? Porque essas garantias de origem representam que nós conseguimos seguir e perceber onde é que a energia, teoricamente, porque o eletrão na verdade não tem cor, mas teoricamente, e portanto há um mercado que equilibra as diferentes fontes de energia e conseguimos perceber de onde é que essa energia vem e portanto podemos atestar que uma determinada, seja uma Câmara Municipal, seja um café, ou seja uma casa de um cidadão de Coimbra, pode dizer que está a consumir energia verde num determinado período de tempo. Depois, do lado da oferta, evidente, como foi há pouco, é muito importante a independência, portanto, os mercados estão completamente em preços estratosféricos e, portanto, tudo o que nós pudermos tirar da rede e dos mercados, criando independência através de unidades de autoconsumo, por exemplo, mobilidade elétrica, neste caso, defendendo um bocadinho aqui o papel dos comercializadores, porque os comercializadores, eu diria que 90%, além de terem empresas de comercialização, têm também marcas de mobilidade elétrica. Houve um rapaz do Instituto Superior Técnico há alguns anos que veio ter comigo para me apresentar um projeto que ele achava na altura muito inovador. Eu penso que hoje é feito nos países nórdicos e que é muito interessante relativamente à mobilidade elétrica. Alguém que estava a construir um sistema em que o seu carro, que tinha painéis fotovoltaicos e, portanto, conseguia de alguma forma carregar em termos elétricos, aí ou num posto de carregamento, mas essencialmente através dos painéis que o próprio carro tinha, depois chegava à casa, ligava o carro a casa e com isso carregava as necessidades de eletricidade que a casa tinha. E nós vamos evoluir para aí. Isto para nós parece-nos tudo um pouco estranho, mas eu estou convencido que daqui a meia dúzia de anos, ou uma década, ou o que for, nós vamos evoluir para isso. E, portanto, não me querendo alongar também demasiado, dizer o seguinte: importante ter isto em mente. Mix energético é muito importante e dependência energética é muito importante. Eu acho que só é possível fazer uma mobilidade sustentável com o apoio e ao dia de hoje o que se conhece. No futuro poderá haver outras tecnologias, poderá haver nomeadamente o hidrogénio, mas ao dia de hoje com o apoio da mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica é fundamental para uma mobilidade sustentável nas cidades e, portanto, é isto que eu acho. Eu acho que o Coimbra está no bom caminho. Aquilo que eu tenho lido e tenho visto, bem, gostava de dar os parabéns porque parece-me estar no bom caminho. Claro que as pessoas não vão gostar nos próximos 2 anos e vão sentir, mas aí também compete à Câmara Municipal e às entidades e às restantes entidades envolvidas sensibilizar as pessoas para isso. Ou seja, vai haver um certo sofrimento, tristeza de curto prazo para uma grande alegria, um grande benefício de médio e longo prazo. E penso que isso é o mais importante e já agradeço e dou-vos parabéns por esta iniciativa. Obrigado, Ricardo. Eu tinha aqui no meu guião, passar agora a palavra à Ana, no fundo, para perceber se todos os colegas tinham conseguido satisfazer tudo aquilo que tinha sonhado, mas gostava só, aproveitando aqui as palavras do Ricardo e também estas últimas, de focar aqui 2 pontos, que é, nós sabemos que já há um comboio 100% movido a hidrogénio, sabemos que há um avião norte-americano que já anda 8 minutos, é totalmente elétrico. Mas aquilo que eu gostaria de saber, antes de passar a palavra à Ana, é se algum dos 3 colegas tem em cima da mesa, ou estas vossas entidades têm em cima da mesa, algum tipo de energia alternativa que não a elétrica.
Estamos a falar na parte, obviamente, do consumo, não é? Independentemente depois do que está para trás, seja hidrogênio, seja... deixava só um bocadinho ao critério, só para que se perceba se de facto esse é um caminho ou não. Tá. Bom, o hidrogênio, naturalmente, como acabou de dizer o Ricardo, tem um caminho ainda por fazer. Do pouco que conheço sobre a matéria, mas daquilo que tenho lido, a sensação que eu tenho é que a produção de hidrogênio, neste momento, 95% dessa produção é feita com base em combustíveis fósseis. Portanto, quer dizer, é um hidrogênio muito pouco verde. De facto, em agosto, julgo que em agosto passado, foi inaugurada a primeira linha ferroviária na Alemanha de um comboio 100% movido... bom, o comboio é um comboio elétrico, idêntico aos outros. O que tem é uma célula de hidrogênio que produz energia elétrica que depois a seguir transmite aos motores para o comboio se mover. Portanto, a própria eficiência do sistema é uma eficiência relativamente inferior, bastante inferior em certos casos, ao sistema de catenária, portanto, de alimentação elétrica direta ao comboio. É um sistema que pode ser implementado em linhas de caráter regional, portanto, curta distância, porque também há o problema da autonomia, da própria autonomia do comboio, baixa velocidade, portanto, uma performance, digamos, reduzida, um transporte regional, suburbano, mas que tem muita oportunidade de desenvolvimento pela Europa fora, porque mais de 50% da rede europeia não está eletrificada. Neste caso concreto da Alemanha, a Alemanha já tem a sua rede 85% eletrificada, estamos a falar de uma rede de 33 mil quilómetros, não se compara com a nossa rede ferroviária são 2.600 quilómetros, ainda assim, com os investimentos que agora temos em curso no âmbito do Ferrovia 2020, a expectativa é que quando estes investimentos estiverem feitos, também a nossa rede esteja 85% eletrificada, bom, o que é importante. E no nosso caso isso acaba por ser quase imperativo, porque a implementação destas energias renováveis, como é o caso do hidrogênio, só daqui a muito tempo é que poderá ter uma aplicação, por exemplo, no transporte de mercadorias, estamos a falar de carga pesada, portanto, sempre que existir a necessidade de ou muita força ou muita velocidade, como é o caso da alta velocidade, a solução de hidrogênio ainda não é solução para o problema da ferrovia. Mas para um transporte mais lento, suburbano, de menor carga, é uma solução. E em Portugal, neste momento, há pelo menos 2 projetos que eu tenho conhecimento que estão a rolar. Um pela mão da FEUP, que tem a ver com a implementação de uma solução baseada numa célula de hidrogênio para a linha do Voga, porque a implementação destas soluções baseadas no hidrogênio, ou seja, em que não é preciso catenária, também têm vantagem ser implementadas em infraestruturas onde se pode ser bastante dispendioso e demorado eletrificar. Estamos a imaginar uma linha no meio de um vale dos Alpes com túneis feitos há 150 anos atrás. Estar a eletrificar, se calhar, nem sequer é possível. Portanto, essas linhas têm vocação, para essas linhas esta solução tem uma vocação específica. Portanto, a linha do Voga é um excelente exemplo disso. Portanto, é uma linha que é operada a diesel e, portanto, pode perfeitamente a solução de hidrogênio ser adotada aí. Portanto, essa é uma parceria que, pelo menos, envolve a FEUP e a CP. E também a Infraestruturas de Portugal, em parceria com a ADIF, que é o administrador de infraestruturas espanhol, e com mais parceiros belgas, alemães, franceses, estão a estudar uma solução de um comboio híbrido. Portanto, já não é um comboio que tem também uma célula de hidrogênio, mas também tem baterias e tem ligação à catenária. Porque esta solução junta as duas vantagens. Permite, sempre que existe a catenária, andar com a energia da catenária, carregar as baterias e passar para infraestruturas onde não existe catenária e circular com base na célula de hidrogênio ou em modo 100% elétrico com as baterias. Pronto, e esse é um projeto que está a decorrer, portanto, a IP participa desse projeto e isto tem caminho para andar, portanto, e vai acontecer. Não tenho dúvida nenhuma que essas soluções vão ser implementadas. Agora, o hidrogênio é muito cobiçado por outros clientes, não é? A própria indústria. Bom, toda a gente agora fala do hidrogênio, o próprio automóvel, não é? Portanto, é o contrassenso da coisa, que é essa pode ser uma solução também para o transporte individual e não para o transporte coletivo.
Mas ainda há muito caminho para fazer, porque a produção de hidrogênio a esta escala e a produção de tecnologia para todas estas procuras é uma coisa que vai demorar algum tempo. Bom, e até lá, sem dúvida nenhuma, que o transporte ferroviário alimentado por catenária é o mais eficiente de todos e o mais barato. Não é? Portanto, daí que permite as performances todas que se permite. Estamos a falar, a catenária tem uma alimentação a 25 mil volts, não é? Portanto, isto não é possível de reproduzir num sistema de bateria ou de uma célula de energia para produzir esta potência. Portanto, para já é aquilo que temos para partilhar em termos de experiência de infraestruturas de Portugal. Muito rapidamente, um comentário, uma observação e uma proposta, mesmo telegraficamente. Eu começaria por uma observação, até em jeito de provocação, àquilo que disse o nosso colega da IP. Eu acho que as soluções híbridas é certo que juntam vantagens, mas limitam o potencial de cada uma per si. Portanto, serão soluções que funcionam bem ou que nos ajudam a fazer transições. Mas eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que o futuro é elétrico. E é elétrico a baterias. E, portanto, o hidrogênio pode ser e está a ser explorado na Alemanha claramente como uma solução que permite passar dos atuais motores de combustão para os futuros motores elétricos, porventura minimizando todo o impacto associado a uma alteração de paradigma, a uma alteração tecnológica. Portanto, funciona, mas é de facto importante percebermos o que é que está no caminho e de que maneira é que nós, porventura, limitamos aquilo que pode ser a nossa ambição num sistema como é o do sistema de mobilidade do Mondego, e falo em concreto porque de facto nós a determinada altura, isto é, quando esta administração, a atual administração da Metro Mondego assumiu funções, um dos princípios que negociámos com as tutelas, com a setorial e com a financeira era: nós queremos finalmente concretizar, nós queremos, como dizia o presidente, o engenheiro João Marrana, nós queremos chutar à baliza, percebam isso, mas para chutarmos à baliza nós precisamos de estabilidade do ponto de vista daquilo que é o desenho do traçado, e aqui a Ana sabe muito bem as expressões que recebemos para equacionar alterações ao traçado e o que foi preciso para garantir que esse não seria um obstáculo à concretização do projeto. Mas também sofremos muitas pressões do ponto de vista daquilo que era a solução tecnológica. E o hidrogênio chegou a estar em cima da mesa até com apoios muito relevantes do ponto de vista daquilo que era o financiamento, por exemplo, na aquisição de veículos movidos a hidrogênio e na construção de estações de carregamento, etc. Portanto, isto chegou a estar do nosso lado. Porquê é que nós não avançámos para a questão do hidrogênio? Pela questão que já referi, mas também pela questão que está associada a esta, que tem a ver com os custos de operação. Até poderia ser mais interessante do ponto de vista do investimento nas infraestruturas, mas seria certamente muito mais difícil de assegurar o ponto de vista da operação. Portanto, depois de ter feito aquela que era a minha observação, tenham cuidado com as soluções híbridas, porque elas, ao quererem ter o melhor de dois mundos, se calhar não têm verdadeiramente o potencial que cada um desses mundos oferece per si. Aquela que era o meu comentário é que, de facto, há momentos em que é importante parar um bocadinho e pensar com ambição, certamente que sim, mas com muito pragmatismo, e o caminho faz-se passo a passo. E, portanto, esta tem sido, de facto, uma abordagem que eu acho que é importante para nós conseguirmos, de algum modo, quebrar aquele que é o conjunto das promessas adiadas, que têm, de algum modo, relegado ou que têm de algum modo minimizado que a cidade de Coimbra explore todo o potencial que nós aqui, mas que o país também lhe reconhece. E por último, uma proposta que tem a ver com o que disse, e muito bem, sobre a necessidade de enfrentar estas questões da crise energética, não esquecendo que ela tem sempre duas faces, não é? A questão da oferta e a questão da procura. De facto, um sistema como o sistema de mobilidade do Mondego procura de forma muito inteligente promover a eficiência, e ela promove a eficiência do ponto de vista interno, mas também cria condições para que o conjunto da economia da região seja ela própria mais eficiente na maneira como utilizamos a energia para fazer deslocações, mas tem também um papel muito importante do ponto de vista daquilo que é, por um lado, a oferta e, por outro lado, o condicionamento dessa oferta. Nós temos consciência que seremos um dos principais consumidores de energia da região. E isso é naturalmente um problema, mas é também uma oportunidade, porque nós podemos influenciar aquilo que é o fornecimento dessa energia e a maneira como ela é produzida. Nós estamos muito empenhados em
sermos criteriosos na maneira como vamos desenhar esses contratos. Naturalmente que também temos essa ambição e estamos muito atentos às oportunidades de termos autoprodução. E nós teremos um parque de manutenção e oficinas que queremos cobrir com painéis fotovoltaicos. Nós temos consciência de que temos uma área do nosso canal muito exposta ao sol e que, portanto, isso pode ser explorado e está a ser estudado de maneira a poder ser potenciado. Portanto, estamos muito atentos a isso e essa é, de facto, uma sensibilização que é importante fazer e que nós agradecemos os contributos e agradecemos, sobretudo, o apoio que temos vindo a receber, iniciativas que temos vindo a receber para percorrer esse caminho. Sabolt está a pensar em utilizar outros tipos de energia especificamente para os seus veículos? A resposta é para já não, por um fator muito simples e pragmático, que é em termos de utilização, as baterias elétricas são imbatíveis neste momento, essencialmente por dois motivos. Primeiro é a densidade energética, não é? Dentro de uma bateria eu consigo ter a potência que eu preciso para aquele veículo circular normalmente 3 dias, senão teria que ter um atrelado com o hidrogênio atrás, não é? Vamos ser francos. E segundo, porque o hidrogênio é uma molécula muito pequena e qualquer fuga que tenha, obviamente, desaparece muito rapidamente. Agora, os nossos veículos estão na rua, dia e noite, chuva e sol, e estão sujeitos a todo tipo de uso e abuso, ok? Portanto, a probabilidade daquele hidrogênio ainda ficar lá dentro é bastante diminuta. Então, o que é que nós procuramos fazer para sermos mais responsáveis na nossa utilização de energia? Porque, atenção, as nossas instalações são pequenas fábricas de carregamento de baterias, ok? Obviamente procuramos utilizar apenas a energia verde no abastecimento que selecionamos. Estamos em vias de um projeto de implementação de utilização de painéis solares também, precisamente para tornar-nos mais verde na energia que consumimos. E por último, aqui que é uma das grandes vantagens de ter um sistema partilhado, é que centraliza a responsabilidade da utilização desses recursos numa entidade única. O que é que eu quero dizer com isto, pragmaticamente? É todas as nossas baterias, quando chegam ao final de vida ou estão danificadas, são recicladas devidamente, que é conhecido na utilização privada de bicicletas elétricas, trotinetes privadas. O utilizador comum não sabe fazer o que fazer à bateria no final de vida. E onde é que essa bateria vai parar? Vai parar ao lixo, porque ele não sabe onde a pôr. E todos sabemos as consequências de deixar as baterias nesse estado. Então, com a centralização desta utilização, não só podemos ter menos veículos a servir mais pessoas, como de certeza que já viram todos fotografias dos parques de estacionamento de bicicletas em Amsterdão. O que é que acontece na Holanda? Cada pessoa tem 2 bicicletas. Tem uma para chegar até à estação, que deixa na estação, depois tem outra para chegar de outra estação até ao trabalho. Resultado, cada pessoa está a ocupar 2 lugares todos os dias e as câmaras da Holanda gastam dezenas de milhões de euros em estacionamento de bicicletas e veículos de mobilidade suave. Com a centralização disto tudo, cada veículo serve toda a gente e tem uma entidade única que é responsável pela reciclagem desses veículos no final de vida. Obrigado, Marco. Pronto, Ana, no fundo, vamos tentar perceber se os nossos colegas de painel lhe conseguem satisfazer todos os sonhos e cumprir os desafios e os objetivos que identificou. Eu acho que foram bons contributos, indiscutivelmente, e acima de tudo, eu acho que tenho que aqui enfatizar esta vontade de trabalharmos juntos. Esse é um aspecto, eu acho que é meio caminho andado, quando vemos diferentes instituições dispostas a trabalhar de forma muito direta com a Câmara Municipal para atingir estes objetivos. Este acho que é o principal aspecto que importa aqui realçar.
Começando então pelo primeiro, nomeadamente aqui pelo Metro Mondego. Não há dúvidas que o SMTUC tem que pensar em termos de complementaridade àquela que vai ser a linha dorsal, como eu tenho designado, do sistema de transportes coletivos de Coimbra, mas para isso vamos ter que fazer agora aqui desenvolver um plano que permita reestruturar os serviços do SMTUC para trabalharem em complementaridade àquela que é a oferta do Metro Mondego. Claro que vamos ter que deixar abdicar, de certa forma, das linhas mais rentáveis e cobrir novos territórios. Temos aqui um novo potencial de serviço, indiscutivelmente, mas também temos, e não podemos negar, uma perda de receitas que tem que ser devidamente contemplado neste jogo e negociação que teremos daqui para a frente. Por isso, o que se afigura futuramente é sempre, naturalmente, de grande complexidade. Vamos ter que ter aqui conversas de grande complexidade e que não podemos também ignorar completamente aquela que é a sustentabilidade do sistema de transportes no seu global. Em termos positivos, também afirmar aqui algo que já foi feito, que é o sistema de bilhética. Eu disse, o sistema de bilhética tem que ser integrado, tem que estar devidamente articulado entre as várias entidades, os da CIM, da Metro Mondego e da Câmara Municipal, e não posso deixar um apelo à CP. A CP faz parte também do sistema de transportes urbanos da cidade, embora nós queiramos muito aumentar a rede da CP com índole urbana, nomeadamente temos a Figueira da Foz, mas temos que pensar seriamente na ampliação até à zona de Pombal, Mialhada. Há aqui todo um potencial de uma região à volta, e deixo aqui já também um caminho aberto para a IP, para facilitar o contacto com a CP. Temos que alargar esta rede de transportes urbanos, em que a própria CP pode ser um bom contributo para trazer as pessoas para o centro da cidade. E depois, lá dentro, naturalmente, temos outros sistemas para complementar. Mas para isso tem que entrar neste nosso sistema de bilhética integrada. O bilhete da CP tem que servir para os transportes do SMTUC e para a Metro Mondego, para que de forma integrada a pessoa não sinta que tem que pagar mais para usar todos os sistemas que tem disponíveis. E isto está a ser devidamente articulado. Neste momento, o sistema da Metro Mondego, de bilhética, que foi lançado, está perfeitamente articulado e completamente, diria, compatível, é o termo correto, com a tecnologia que está a ser usada no SMTUC. Por isso temos aqui aspectos positivos. Há um outro que não foi aqui falado, mas que eu não posso deixar de falar, que são os transportes de baixa densidade, em territórios de baixa densidade. Aquilo que muitas vezes chamamos de transporte flexível. Flexível porquê? Porque não são redes regulares, que todos os dias se repetem àquela hora. Não há potencial de procura que justifique ter autocarros, seja de meia em meia hora, seja qual for, mas todos os dias da mesma forma regular. Temos que apostar cada vez mais no transporte flexível, recorrendo mesmo até protocolos com os táxis locais. Isso está a ser feito, como é de conhecimento geral, por parte da CIM, e eu estou completamente aberta, aliás, e já falei também com a CIM-RC, no sentido de alargarmos a territórios de baixa densidade dentro do Concelho de Coimbra. É outro passo que queremos dar em frente para termos, desta maneira, um serviço completo. Metro, a funcionar devidamente com o SMTUC, assim como a CP a funcionar com os dois operadores mais internos à cidade, mas também alargar e haver aqui uma articulação direta com a CIM ao nível intermunicipal. Por isso eu diria que em relação ao metro estamos completamente em sintonia, temos aspectos naturalmente em que teremos muito que negociar ainda pelo meio, mas estamos no bom caminho. Em relação à IP, e obviamente não me deu nenhuma novidade, mas eu não posso deixar de reiterar aqui um agradecimento à abertura por parte da IP, com que fomos confrontados na revisão do projeto da Estação B. Era uma das grandes preocupações que nós tínhamos quando assumimos este mandato, não concordava de todo com a solução que ia ser implementada, sempre designei de uma solução minimalista, era um lifting, como também chegamos a designar, era pintar um edifício, fazer uma passagem pedonal inferior, por isso uma passagem inferior pedonal para garantir o acesso aos cais em segurança, aspectos absolutamente essenciais para a estação. Também sempre a classifiquei como sendo a pior da linha do Norte, a pior estação a nível nacional da linha do Norte, um apiadeiro, enfim, designámo-lo de muitas maneiras. Neste momento vamos ter mais um pequeno impasse, que é aquilo que estava previsto, mesmo sendo pouco, não vai ser feito na sua globalidade.
mas se permitíssemos que fosse feito, era claramente uma condicionante àquela solução que sempre defendemos, que é uma solução intermodal, como aqui foi designada pelo colega Carlos Fernandes, que é abranger todos os modos de transporte. Não era aceitável fazermos uma solução que ia inviabilizar uma boa solução futura e, mais do que isso, nunca íamos ter, por exemplo, a central rodoviária integrada na Estação B. Não podíamos de todo, como quem conhece minimamente Coimbra sabe que temos apenas a estação da Fernando Magalhães, que é uma estação de gestão privada, não é da Câmara Municipal, e portanto temos ali muitas limitações, nem todos os operadores conseguem usar essa mesma central de caminhonagem. Por isso este salto tem que ser dado e tem que ser previsto em plano. Por isso o plano que está a ser coordenado neste momento pelo Sr. Arquiteto Bosquet, com quem já iremos ter uma reunião muito a sério a próxima semana, de trabalho árduo, vem abrir novamente uma perspectiva de desenvolvimento da Zona Norte, uma nova centralidade, uma zona que vai ser pensada de raiz em função de tudo aquilo a que queremos dar resposta. Meter lá todos os modos de transporte, ser uma verdadeira estação intermodal. E é uma estação que vai ter duas frentes, vai ter uma frente para o lado do Choupal e vai ter uma frente para o lado que já tinha atualmente, para o lado de Eiras, chamemos-lhe assim. Portanto, é uma estação que vai servir de ponto focal ao desenvolvimento de toda aquela zona norte. Por isso, fico muito contente que tenha dito aqui, tenha afirmado e fica registado Coimbra, uma peça fundamental do sistema de alta velocidade, porque essa é uma das nossas lutas e daquelas, aliás, que não vamos abdicar, por isso terão sempre aqui um aliado no sentido de desenvolver uma solução e, claramente, um grande opositor se tentarem mudar um bocadinho esta filosofia que temos vindo a traçar nos últimos meses em conjunto. Não podemos de todo abdicar de uma estação que seja uma verdadeira estação intermodal e um ponto de desenvolvimento de uma nova centralidade na Zona Norte. A alta velocidade é fundamental para Coimbra, naturalmente, porque está aqui na base daquilo que pode ser o grande desenvolvimento económico da cidade, que nós tanto defendemos e estamos a desenvolver e a fomentar. Portanto, é absolutamente essencial ter a estação B a servir a alta velocidade. Não pode ser passada para os campos do Mondego e por isso eu volto aqui a manifestar uma preocupação que sempre manifestei, designadamente com o ex-presidente das Infraestruturas de Portugal, que ainda não tive a oportunidade com o novo, mas que não tardará, também terei que o fazer, que é eventualmente, a meio do percurso, alterarem a bitola ibérica para a bitola europeia. Isso terão seguramente uma oposição muito forte da parte de Coimbra, porque nós não queremos ficar fora do sistema da alta velocidade. Para nós é um ponto essencial e do qual não iremos abdicar. Portanto, enquanto for bitola ibérica, maravilha. Estamos completamente de acordo com a solução que está a ser neste momento desenhada, mas tem essa condicionante. Se em qualquer altura mudarem a bitola europeia para a ibérica, porque eu tenho muito esse receio, falou aqui muito bem na forma de otimizar os sistemas a nível nacional, mas não falou na ligação à Espanha. E nós não podemos criar em Portugal uma ilha isolada que não tem ligação à Espanha e quem diz Espanha é Europa. Portanto, essa preocupação irá estar em cima da mesa, não tenho dúvida, nos próximos tempos, e eu não estou a ver a ser a Espanha a adaptar-se a Portugal, mas tem que ser Portugal a adaptar-se à Espanha e ao resto da Europa. Portanto, quando isso vier a acontecer, vão ter uma oposição naturalmente de Coimbra, porque o bypass foi feito nessa condição de que a bitola será ibérica e de futuro continuará a ser ibérica. E eu não tenho dúvidas que Coimbra ganha com o bypass. Porquê? Porque também não seria de todo aceitável que comboios que não param em Coimbra, que são uma ligação direta Porto-Lisboa, ou Lisboa-Porto, passassem no centro da cidade a uma velocidade superior a 200 km/h. Teria externalidades negativas muito graves, muito fortes, que não seriam compatíveis com o espaço urbano. Ou seja, tudo isto tem que estar em cima da mesa e a solução neste momento eu considero que é a melhor que podemos defender para a cidade, mas tem esta grande condicionante que teremos que seguir de muito, muito perto nos próximos tempos. Em relação ao Bolt, completamente de acordo, tenho que informar que uma solicitação que eu já fiz há algum tempo e que deve estar a ser estada convosco é realmente criar, não só na zona central, que já não é possível, na zona histórica não é possível estacionar ou largar as trotinetas, mas vamos ter que alargar isso um pouco a toda a cidade. Vocês são vítimas no sentido de que têm custo de trotinetas que são danificadas porque são largadas em qualquer sítio, mas nós também temos o custo de termos trotinetas que perturbam, nomeadamente, a circulação pedonal ou põem em causa a segurança automóvel. Portanto, temos aqui algo, mais uma vez, em que é um win-win, uma relação win-win, todos temos que ganhar com isto. Vamos
seguramente avançar muito rapidamente para aquilo que já estamos a fazer com as bicicletas elétricas, que só podem estacionar em determinados pontos. Mas não podemos perder, do meu ponto de vista, aquele que é a principal vantagem de um sistema de trotinetas, que é a flexibilidade. Eu posso apanhar num sítio qualquer, mas posso largar em todo lado. Esse em todo lado não pode ser levado à risca, não pode ser mesmo em todo lado, mas tem que ser em muitos sítios, porque senão perco essa flexibilidade. Se eu quero ir para o meu local de emprego, mas tenho que ir largar a trotineta a 300, 400, 600 metros, já vou reponderar, se calhar já não a apanho. Portanto, não podemos perder esse potencial, que eu acho que é uma grande vantagem das trotinetas, mas temos que condicionar de alguma maneira, de forma a obrigar as pessoas a largar em determinados sítios que não perturbam. Ou seja, isso só pode ser feito de forma tecnológica, já que foi dito, não é assim tão difícil, e vamos ter que trabalhar nesse sentido. Eu já pedi aos serviços técnicos que isso avançasse e já devem estar, imagino eu, a trabalhar nesse sentido. Eu estou a avançar muito rapidamente porque eu sei que o tempo, eu nem sei como é que estamos, mas naturalmente estamos mal. Para a última intervenção, que me pareceu aqui muito interessante, e eu, enquanto Presidente do Conselho de Administração do SMTUC, tenho tido esta preocupação, que é a energia e o custo da energia. O gasóleo subiu brutalmente, e isso reflete-se, tem vindo a público, já num aumento de mais de 2 milhões de euros de gastos de gasóleo, mas também ao nível da energia elétrica. E, portanto, temos aqui um desafio acrescido, que é como é que vamos lidar com este aumento de custos. E por isso nunca se falou tanto naquele SMTUC que energias alternativas podemos adotar. O hidrogénio tem vindo acima da mesa, mas para além de ser uma tecnologia pouco ainda consolidada, prefiro dizer-lhe assim, amadurecida, tem ainda o problema da central de produção, e que é efetivamente um grande problema. Mas cá temos que ponderar isso. Claro que a alternativa também é o gás. Eu estou completamente de acordo e tenho dito isto, mesmo não falando com especialistas, e por isso é que foi muito bom ouvi-lo. Eu tenho defendido que não podemos apostar sempre e só num cavalo. Por isso estamos completamente de acordo. Tenho dito que quero energia elétrica e nós vamos fazer aqui, eu diria, uma concorrência direta, porque aqui o Eduardo acabou de afirmar de que vão ser o principal consumidor de energia. Não sei se são, porque os SMTUC fazem-vos frente direta. Nós já temos atualmente 24 autocarros elétricos e estamos a adquirir mais 22. Portanto, não vamos debater quem é que ganha nesta luta, porque acho que é só fazer a conta, como é habitual dizer-se. Estamos claramente preocupados porque a conta de energia nos últimos meses duplicou e não temos capacidade de resposta por isso. Sem aumentar tarifários, com o aumento da energia a subir, temos um problema que já era muito sério. Os SMTUC já dão uma despesa anual na ordem dos 9 milhões, com investimentos vamos aos 13 milhões, e portanto isto está a galopar uma situação que é completamente insustentável do ponto de vista económico. Também estamos a ponderar apostar nos fotovoltaicos para autoconsumo, mas não quero só um cavalo. E não quero só um cavalo porquê? Por causa das baterias que aqui foram referidas. As baterias são uma clara condicionante dos próximos tempos. E agora também não posso deixar de fazer aqui uma provocação, já que a Câmara vai sendo provocada por todo lado, eu não posso deixar de provocar aqui a Metro Mondego, porque eu não sendo especialista em energia, nem pretendo ser, completamente ignorante nessas matérias, na altura em que se debateu o Metro Mondego, eu várias vezes levantei a possibilidade de algo que aqui foi referido pelo nosso colega Carlos Fernandes, que é, por que não um sistema misto, efetivamente? E eu acho que a Metro Mondego tinha tudo, e quando eu falo de cidade de Coimbra ser modelo de transportes, era em todos os níveis, nomeadamente também ao nível energético. Por que não, num sistema que é misto já por natureza em termos de oferta, nós vamos do rural ao mais urbano, do puro rural, em Serpins, atravessamos todo um espaço, inclusive de montanha, e vem parar a um espaço central. Porquê é que não foi adotado aqui um modelo misto? Que era efetivamente catenárias no espaço interurbano ou suburbano, chamemos-lhe assim, e depois com baterias no centro urbano. Acho que era uma solução que teria... Acabamos de ouvir aqui, a operação é muito mais barata, por isso acho que teria sido uma solução de futuro, mais equilibrada, mas eu não estou a criticar, porque neste momento eu estou como vocês, nós temos é que implementar, não podemos perder financiamento, e neste momento o financiamento está garantido, temos que avançar, mas acho que foi uma oportunidade perdida, não só para aprendermos todos muito mais sobre as questões energéticas, mas também como estudar modelos mistos e enfrentar eventualmente com
com pós e contras, mas é desses pós e contras e com exemplos reais que podemos validar uma solução de futuro. Mais uma vez, Coimbra podia ter sido aqui pioneira, acho que foi uma oportunidade perdida, podia ter sido pioneira num sistema inovador que podia ter sido estudado e estávamos ali para enfrentar os pós e contras, porque sem experimentar vamos sempre estar aqui na teoria, temos problemas, mas não sabemos quais são. Eu, como fui muito crítica em determinada altura, no tempo certo, eu repito, eu fui muito crítica no tempo certo, quando ainda era possível mudar traçados, mudar sistemas de energia, e acho que não foram devidamente explorados. E o sistema energético da Metro Mondego não foi seguramente muito estudado. Vocês vão apostar só num cavalo, que é tudo elétrico, e a baterias. Vamos ver, eu espero bem que corra bem, eu sei que tem uma série de preocupações, nomeadamente o contrato de manutenção, que foi incluído na aquisição, para salvaguardarem, mas podemos ter algumas más surpresas ao longo da operação, e eu tenho um exemplo concreto do Schmutuk. E vou só dizer não a posso estar, mas é para se ir assustando, que este verão tivemos autocarros elétricos que tiveram que estar parados, porque o calor foi tal, subiu acima dos 40 graus e, não preciso dizer mais, os sistemas de abastecimento energético entraram em colapso, não foi possível carregar as baterias, os próprios sistemas de bilhética entraram em colapso com o calor, portanto o sistema elétrico é muito bom, pode ser mais barato, tem externalidades, diria, positivas no local, mas a produção de energia pode custar muito. A questão da bateria e o que se faz no fim do ciclo de vida à bateria é um outro problema e muitas dúvidas que ainda temos pelo meio, e depois ainda temos estas questões mais tecnológicas de o colapso associado ao calor, e se calhar ao frio pode-nos acontecer o mesmo, ainda não passamos por essa experiência, ou seja, apostar num só cavalo, eu acho que há aqui um risco muito grande, e que não é a agoirar, porque quem sou eu, mas espero que não venhamos a atravessar com a Metro Mondego, mas como atravessei este verão com o Schmutuk, não posso deixar aqui de levantar essas questões, nem que seja para criarem desde já um plano B, porque pode ser necessário recorrer a outras fontes de energia. Não sei se respondi diretamente às questões, eu diria que havia aqui muito, muito mais para dizer, mas eu, por princípio, já falo muito, portanto, vou-me calar. Nós já ultrapassámos um bocadinho o tempo, eu não sei se alguém quer, num minuto, dizer algo, só para, antes de eu encerrar. Só para concordar com esta intervenção anterior, dizer que tanto na parte das tecnologias de energia, como depois na entrega dessa energia, eu acho que o mix é fundamental ao ponto que nós estamos hoje. Aliás, eu acredito pessoalmente, isto não vincula ninguém, eu acredito pessoalmente que nós vamos passar aqui uma série de anos em que nós vamos entrar numas bombas de gasolina, por exemplo, e vai haver diferentes tecnologias para nós abastecermos o nosso carro, exatamente porque vai ser necessário este mix, tanto ex ante, como depois na entrega ao próprio consumidor final. E também acredito que, além de outros gases renováveis, como o biogás, por exemplo, que está agora a aparecer, eletricidade, hidrogénio, vai continuar a haver ainda uma parte de motores de combustão com tecnologias poluentes, porque eles também estão a evoluir para serem cada vez menos poluentes. E, portanto, eu acho que nós vamos passar aqui um período importante de mix energético. E depois só dizer uma coisa, e tirando aqui um bocadinho o pé fora da minha área de especialidade, também é importante nós testarmos. Concordo plenamente com a frase que ninguém pode ficar para trás. Isso preocupa-me bastante nessas questões de mobilidade, como cidadão. Eu acho que quando nós estamos a passar ao mesmo tempo de uma transição energética, estamos também com uma transição digital. Mas há uma camada da população mais envelhecida, com menos formação, que ainda não tem acesso a essa transição digital. E, portanto, é preciso algum cuidado quando nós nos tiramos para questões altamente inovadoras e nos esquecemos dessas pessoas. Isso também se pode aplicar à transição energética, porque muitas dessas pessoas não estão sensibilizadas, não percebem, não têm às vezes até as condições económicas para porem nos seus telhados painéis de autoconsumo, nem percebem as vantagens dessas soluções. E, portanto, eu acho que aqui a frase é mesmo essa e foi dita anteriormente. Eu acho que não podemos deixar ninguém para trás nestas duas transições que vão ser muito importantes para a geração dos nossos filhos e dos nossos netos. Muito obrigado. Pronto, então eu, antes de acabar, pronto, e como se iniciou, de facto, dando conta que estávamos aqui a fazer um jogo, para ver se conseguíamos fazer com que a Ana cumprisse os sonhos, eu fiz aqui um simples diagrama de blocos e vamos nos teletransportar para 2031. Então, em 2031, a Ana tem que chegar do aeroporto de Sá Carneiro até a sua casa, e vamos ver como é que vocês ajudaram a fazê-lo. Portanto, a Ana chega
a 300 km por hora, demora 37 minutos do aeroporto de Sá Carneiro até à Estação Velha. Não é? Depois muda para o Metrobus, um meio de transporte eficiente e sustentável, que o Eduardo colocou, e então vai até à portagem. Saindo na portagem, apanha um autocarro do Xtuntuc elétrico, já com os horários revistos em função da metro, e quando chega próximo de casa, vê que o Marco colocou-lhe um hotspot virtual que lhe permite, de facto, pegar na trotinete e chegar a casa. As palavras aqui deste Smart Talk foram intermodalidade, integração bilhética, portanto a Ana pagou, só tirou um bilhete lá em cima, no Sá Carneiro, para conseguir chegar à sua casa, e muito trabalho de equipa. Quem é que manda nisto tudo? É a Agite. Pronto, estamos em 2031 e obrigado a vocês, os 5, pela Smart Talk, e obrigado a todos por terem estado presentes a ouvir-nos, e peço desculpa termos ultrapassado um bocadinho a hora. Obrigado.